A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu venho trazer uma palavra, pra gente fazer um devocional. E a palavra tá em 2 Reis, capítulo 16. Então, aqui fala que Acaz, ele não reinou como Davi, porque Davi reinou de coração quebrantado, Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Já Acaz não. Acaz queria agradar aos homens. E isso serve pra gente como aprendizado, porque às vezes a gente quer agradar aos homens e não a Deus. E isso tá errado, porque a prioridade é o Senhor e não as pessoas. Como está escrito na palavra do Senhor que muitos confiam em carros, e em seus cavaleiros. E a gente não pode confiar nas pessoas, no poder da pessoa, porque ninguém tem poder. E para que a gente vai querer agradar as pessoas? A gente tem que querer agradar a Deus. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que fazer o que Deus manda. Quando Deus manda, você faz certinho do jeito que Ele pediu, porque a gente vai sofrer as consequências. E então aqui mostra que ele estava fazendo ofertas, mas eu acredito que era em vão. Porque como é que ele fez tudo errado, ofereceu o filho dele para ser queimado para outros deuses? Uma coisa que Deus abomina. Deus não falou nada sobre isso. Ele não pediu para que o rei Acaz fizesse isso. Ele não pediu. Então, a gente tem que fazer o que Deus manda. A gente tem que ser obediente. Pode, eita, Jesus falou isso aqui pra mim, mas eu acho melhor fazer dessa forma. Isso tá totalmente errado. Não é do jeito que você pensa que você tem que fazer. Se você sente que você não tá no caminho certo, então por que você tá seguindo esse caminho? Muitas vezes, Deus ele fala na mente. Ele fala, o Espírito Santo ele nos revela quando a gente faz alguma coisa errada, vem aquela coisa como se fosse um alarme, sabe? No nosso coração, que a gente diz, eita, isso aqui tá errado. Não é dessa forma. Deus ele não tá se agradando disso. Então, que nós possamos procurar o melhor, Porque Deus ele tem o melhor para dar para cada um de nós. Então não tem para que a gente querer riquezas, bens, tudo. A gente tem que procurar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Então é isso, Com o meu pouco entendimento, é isso que eu tenho para falar para vocês. E também tem outra, que apesar dos seus pecados, apesar de você ser desse jeito que você é, Deus ele te ama, porque Deus ama o pecador. Mas não é só porque Deus ama o pecador que ele vai passar a mão na sua cabeça quando você peca. Não, ele aborrece o pecado. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Por que ele aborrece o pecado? Porque o pecado nos afasta de Deus, meus irmãos. O pecado é o que nos afasta de Deus. Sempre que a gente pecar, fale para Deus que você está arrependido, arrependida, que você se arrepende, que não vai cometer mais o mesmo erro. Porque se você pedir perdão a Deus e cometer os mesmos erros, você está correndo um sério risco. Se você pedir perdão, fuja. A Bíblia fala que é pra gente fugir da aparência do mal. O que parecer mal, pronto, já fique longe. Chegue bem perto. A Bíblia diz que é pra fugir da aparência do mal. Tudo que parecer mal, fuja. Vai pra longe. Vai pra pertinho do Senhor. Vai pros pés do Senhor. Vai orar. Vai orar, vai pagar o preço pela tua casa e pela tua família. Você é coluna. Você é a coluna da sua casa. Você tem que sustentar o peso, não é fácil. Mas obedeça. Obedeça porque Deus ele está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Ele cuida dos seus. Não tem para que se preocupar, mas obedeça. Você quer fazer igual Jonas? Deus mandou ele para Nínive. Para onde ele foi? Para Tarsis. Mas ele sofreu as consequências. Ele passou 3 dias no ventre de uma baleia. Só quando ele veio se arrepender foi quando Deus fez com que a baleia mudasse a direção. E quando ela mudou a direção, botou o Jonas pra fora. Então, é isso. A gente tem que mudar a forma que a gente adora, porque a gente não deve adorar a Deus. Ai, alguém tá me vendo, eu tenho que adorar a Deus pra ser uma adoração bonita. Adoro de coração. Adoro de coração, você vai adorar bonito pra quê? Você não tá nem sentindo nada no seu coração. Adore de corpo, alma e espírito ao seu Deus. Adore de corpo, alma e espírito. Adore. O segredo é a adoração. O segredo é a oração. O segredo é o jejum. O segredo é a obediência.
busque, ore, pague o preço. Porque a gente comete muitos pecados, a gente comete muitos erros. Mas quando a gente vai fazendo a vontade de Deus, e Deus vai nos limpando, vai nos lavando, vai nos lapidando. E chega um momento que a gente peca. Porque se a gente não pecar, a gente já devia estar no céu, já seria santo. Mas vai chegar um tempo que você vai estar mais santificada, que você vai estar mais firmada em Deus, entendeu? Firmada e firmado no Senhor. Porque o que Deus quer é que a gente seja juntinho, que a gente seja íntimo dele. Deus quer isso pra nossa vida. Então é isso, meus irmãos. Deixo essa palavra pra vocês. Façam uma oferta agradável ao Senhor, não agradável aos homens. E é isso. A gente não deve olhar para o outro para imitar o outro. Olhe para Cristo para imitar a Cristo. Fiquem com Deus e que essa palavra alcance, né, o íntimo do seu coração e que fale com você. E é isso. Deixa uma curtidinha aí para ajudar. Se inscreve no canal. Que Deus te abençoe.